Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins, da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa segunda aula do módulo 2. Nesta segunda aula do módulo 2, que trata de análise de projetos, vamos falar de risco e retorno. A aula vai apresentar uma visão geral dos riscos e retornos em projetos de setores públicos e privados. Vai apresentar também os desafios enfrentados para implementá-los e, por fim, o papel dos indicadores sociais. O que é risco? Risco é a possibilidade de prejuízo financeiro, tá? É um termo associado à incerteza, tá? Que se refere à variabilidade de retornos que um ativo pode proporcionar ao investidor. Tá? Então, quando você desenvolve um projeto, riscos e incertezas são nome dados às preocupações que você tem em relação aos resultados que esse projeto possam apresentar. Tá? Então, a chance ou possibilidade de que esse projeto dê errado, por exemplo, é a probabilidade de perda que esse projeto possa ter, a incerteza ou a imprevisibilidade. Então, esse é o risco. Tá? Quando você fala de evento, esse evento pode ser certo ou incerto. Legal? Quando você sabe que esse evento vai ocorrer com 100% de certeza, a gente diz que esse evento é certo. Agora, quando essa certeza é menor que 100%, a gente chama esse evento de arriscado. E quando você não sabe o percentual, a gente chama esse evento de evento incerto. Então, no caso de eventos arriscados, né, você utiliza o percentual de ocorrência para definir o tamanho de risco que você está sofrendo. Agora, quando você não sabe, você tem que utilizar outros métodos para tratar a incerteza. Então, você pode ter decisões sobre certeza, quando você sabe com 100% de certeza que o evento vai acontecer, né? Então, é uma decisão bem determinística, não é isso? Tá legal? Um resultado específico, tá? Você pode ter uma decisão sobre risco quando você sabe o percentual de ocorrência de um determinado evento que é menor que 100%. Legal? Nesse caso, você vai ter que saber essa probabilidade para definir o tamanho de risco que está sofrendo. E quando você não sabe esse percentual, sua decisão vai ser sobre incerteza. Legal? Então, quais são as definições de risco e incerteza? Então, risco acontece quando as variáveis encontram-se sujeitas a uma distribuição de probabilidade conhecida. A incerteza não, você não conhece essa distribuição de probabilidade, né? Tá legal? Então, o risco você consegue calcular com um determinado grau de precisão, né? Já a incerteza não. Então, o risco é uma incerteza que pode ser medida, enquanto que a incerteza é uma incerteza que não pode ser avaliada. E temos algumas definições para risco, né? Que a literatura nos mostra, como, por exemplo, a definição de Thomas Complan, né? Que diz que risco é dado pela variabilidade dos ativos. Ou seja, quanto mais varia o retorno de um ativo, maior é o risco. Tá? E aqui está um exemplo, né? Que é os índices da poupança e da Bovespa. Tá? Note que o índice Bovespa é bem mais arriscado, não é isso? Já para o Wittmann, risco é uma possibilidade de perda. Ou seja, nem toda variação de preços é ruim. Legal? Tem algumas variações de preço para cima que pode ser boa, né? Legal? O problema é quando varia para baixo, né? Legal? Então, é isso que o Wittmann mostra como risco. Tá? Já para o Eugen Brigham, tá? Risco é a possibilidade que algum evento desfavorável venha a acontecer. Ou seja, evento desfavorável é aquele que prejudica, que não beneficia, não é isso?
Então, um evento arriscado é um evento que pode te prejudicar, que não vai te beneficiar. Então, o Brigham completa, né, dizendo que os riscos são administráveis, enquanto as incertezas não. Legal? Então, a falta de certeza, a falta de probabilidade faz com que um evento seja incerto e logo esse não seja administrável. Aqui eu coloco, né, um exemplo, né, de quão arriscado é um projeto público, tá? Mas não significa que os riscos estejam apenas em projetos públicos. Projetos privados são bem arriscados, tá legal? No caso do projeto público, a gente tem obstáculos, né, imprevistos ou desvios de estimativas que podem impossibilitar sua execução. Aqui está uma foto da planta da Univasf, que seria construída em Salgueiro, né? E do lado uma foto do canteiro de obras lá parado, né? Por conta de decisões políticas, né? Então houve uma mudança no poder e o novo prefeito não aceita que a universidade seja construída naquele terreno. Então, quais são os tipos de risco que os projetos públicos têm? Risco político, risco legal e risco financeiro, né? O risco político é aquele decorrente das mudanças no poder, enquanto que o risco legal é aquele decorrente de mudanças na lei ou transgressões legais, tá? Enquanto que o risco financeiro é a impossibilidade de você cobrir todos os custos do projeto. Legal? Retorno. O que é o retorno? Retorno é o total de ganhos ou prejuízos que os proprietários ganham, né, decorrente de um investimento. No caso do público, né, do setor público, os proprietários é a sociedade. Legal? E os investimentos são os projetos públicos. Tá? Então, para cálculo do retorno, deve-se considerar a variação do preço do ativo. Né? Então, isso é o retorno. Tá? E o que é retorno esperado? Retorno esperado é aquele valor mais provável de acontecer em relação a um determinado ativo. Tá? Então, ele vai representar a média dos vários retornos que esse ativo já teve, tá? A partir de uma probabilidade. Né? Aqui eu coloco um exemplo. Então, para você achar o retorno esperado, basta somar os retornos existentes versus a probabilidade, vezes a probabilidade. Né? Em que a probabilidade, a soma da probabilidade tem que ser igual a 1. Tá? Não pode ser maior nem menor que 1. Tá? Então, vamos supor aqui um ativo que pode dar um retorno de 10 com 50% de risco, né? E outro ativo que pode dar um retorno de 5 com 50% de risco também. Multiplicando isso por 50%, dá 5. E multiplicando isso por 50%, dá 2,5. Logo, o retorno esperado desse ativo, que tem duas probabilidades de retorno, é 7,5, que é 5 mais 2,5. 7,5. Aqui está um exemplo, né? Então você tem o resultado esperado para o investimento A e o resultado esperado para o investimento B, tá? Com suas respectivas probabilidades. O retorno esperado é a soma da multiplicação desse retorno pela probabilidade, que no caso do investimento A deu 510 e do investimento B deu 470. Logo, o investimento A é melhor que o investimento B. Né? No caso do retorno dos projetos públicos, né, falta um consenso sobre como avaliar os projetos públicos. Tá? Medir retorno no setor público é muito complexo. Né? Isso não significa que você deva deixar de medir. Tá? Além disso, existe uma corrente teórica que diz que não precisa se medir isso, né? Já que o projeto é público, não precisa. Entretanto, é preciso medir para você ter um limiar, né, sobre o que o projeto pode oferecer para a sociedade. Tá? Então, na prática, esses retornos geralmente utilizam métodos quantitativos para
para serem calculados. Legal? Então, os projetos sociais, que são projetos desenvolvidos no setor público, né? Eles têm por objetivo atender necessidades específicas de grupos vulneráveis, tá? E podem ser desenvolvidos por várias organizações, como a ONG, OSCIP, né, isso? Ou empresas privadas que estejam desenvolvendo ações de responsabilidade social. Tá? Então, tanto a ONG quanto a OSCIP, quanto empresas privadas, podem ficar à frente de projetos sociais, não é isso? A demanda de recursos desses projetos sociais. Então, primeiro, necessitam de recursos financeiros, que é um projeto como qualquer outro, não é isso? Como no caso do nosso estudo de caso, o projeto RAIM precisa de recursos do Ministério da Saúde, não é isso? Por isso, os avaliadores desses projetos, como o projeto RAIM e você, né, precisam padronizar a apresentação dessas demandas, não é isso? Uma vez padronizado, fica melhor visualizado, não é isso? Entretanto, aqui no Brasil ainda não há um consenso sobre como deve ser apresentadas essas demandas. Tá? E qual é a solução? A solução é o financiador, tá? Formar comitês. E aí esses comitês tomam decisões de acordo com a maioria. Tá? E quais são os critérios utilizados para avaliar projetos sociais? Os critérios são indicadores, índices e taxas. Legal? Então, esses são os critérios utilizados na tomada de decisão. Com isso, preciso saber quais são os indicadores utilizados pelos financiadores do projeto, ou seja, o Ministério da Saúde. Geralmente, o Ministério da Saúde usa a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e assim por diante. Em qualquer etapa do projeto, as decisões são tomadas, seja na etapa de implantação, né, onde você procura avaliar o mérito, seja na etapa de monitoramento, quando você procura avaliar a performance do projeto. Tá? E a gente tem inúmeros indicadores que podem ser dados como exemplo, como por exemplo o IDEB, que a gente já deu no nosso curso, nas aulas anteriores, o TMI, que é a taxa de mortalidade infantil, tá? O índice de pobreza, que é da área econômica, e o índice social de desenvolvimento humano, né? Que é o IDH. Então, todos esses são os índices que podem ser utilizados como valores para indicar se o projeto social foi bem sucedido ou não. Tá legal? Então, esses indicadores sociais, eles são utilizados exatamente para mensurar, né, o impacto das políticas públicas, não é isso? Então, existe uma sugestão, né, da OCDE que os países meçam esses indicadores, né? Indicadores na área de saúde, na área de educação, na área de emprego, lazer, capacidade de compra, ambiente físico, ambiente social e segurança, né? Então, indicadores como taxa de expectativa de vida, taxa de mortalidade infantil e taxa de incapacidade permanente são indicadores da área de saúde que são recomendados, sugeridos pela OCDE. Para medir o risco, a gente tem dois métodos, né, que são bastante utilizados no setor privado, ou pela faixa de risco ou pelo desvio padrão. O que é isso? Pela faixa de risco, você pega o maior valor e diminui do menor valor e verifica qual foi a diferença. Então, aquele valor é o valor do risco. Tá? Então, por exemplo, no caso aqui, o risco de A é 800 menos 300, logo, o risco de A é 500, enquanto que o risco de B é 600 menos 300, logo dá 300. Então, A e B têm riscos diferentes, não é isso? O problema desse método é que ele não considera a probabilidade de ocorrência dos resultados. Tá? Um outro método é o método de desvio padrão. Tá? Então, essa é uma forma mais precisa de se calcular o risco de um ativo, né? Legal? Por quê? Porque é uma medida estatística bastante conhecida, tá? Que vai mostrar a dispersão dos retornos. Tá? Então, quanto maior for a dispersão entre os retornos, maior a probabilidade, né,
de você ter desvio, que é o desvio padrão. Então, essa é a fórmula para se calcular o desvio padrão. Tá? Ou seja, a raiz quadrada do somatório dos retornos menos o retorno esperado elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade de ocorrência. E aqui está, né, as variâncias e os respectivos desvios do ativo A visto anteriormente e do ativo B visto anteriormente também. Nesse caso aqui, o ativo B tem um desvio menor. Outra medida é a covariância, né, que vai mostrar a relação balanceamento entre risco e retorno. Então, é só dividir o desvio padrão pelo retorno esperado e aí você vai ter a covariância. Legal? Então, quanto menor for essa covariância, melhor vai ser a relação entre o risco e o retorno. Quanto maior, pior vai ser a relação. Tá? Por exemplo, você tem dois projetos aí, né? O projeto A e o projeto B. Então, o projeto B mostra a menor covariância. É isso? O projeto B mostra uma covariância de 0,17. Tá? E aí chegamos ao nosso projeto RAIN do estudo de caso, né? Eu peço que vocês, tá, façam a relação dos principais riscos e retornos que o projeto RAIN possua. Legal? Tudo bem. Você pode utilizar os exemplos da aula. Tá? E aqui está nossos exercícios de fixação. Tá? Então, nessa primeira parte eu peço algumas respostas de vocês, tá? Ou seja, o que é risco, quais os tipos de risco, o que é retorno, quais os tipos de retorno, comente a importância dos indicadores sociais, quais os critérios para avaliação de projetos sociais, e aí, na seguinte, tem um probleminha para vocês resolverem. Legal? É isso aí. Até a próxima.